Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia, estou aqui do meu lado com o Marcelo Dermidian. Oi a todos. E antes da gente apresentar nossas convidadas, a gente pede encarecidamente, mais uma vez e sempre, para que você nos siga nas redes sociais, Instagram, Ética Oficial, YouTube, Ética Cast, Spotify, Ética Cast. Beleza? Entre também, importantíssimo isso aqui, no grupo de WhatsApp, o link está lá na bio do Instagram. Entre lá no grupo, é bem interessante porque a gente faz a divulgação dos convidados, a gente faz a divulgação da página do Ética e também a gente manda indicações para vocês mandarem algum convidado que vocês queiram ouvir aqui no Ética e perguntas que vocês podem fazer para os convidados. Então é interessante você estar lá e interagir nessa rede católica que a gente está montando. Fechou? Hoje nós estamos no 13º, 14º episódio e vamos entrevistar a Marisele Isabel Cassiano Rego e a Andréia dos Reis Fonseca. As duas são irmãs, né, da Copiosa Redenção, lá de Ponta Grossa, sempre confundo Pato Branco, Paraná. Nós temos contato com Pato Branco, mas moramos em Ponta Grossa. Exatamente, Ponta Grossa, Paraná. E elas são da comunidade, é uma comunidade? É uma ou congregação. Uma congregação. Da congregação Copiosa Redenção. Você vê que eu estou sabendo bem, né? Estudei bem. Mas é interessante dizer que a Marisele, ela é conhecida vulgarmente, né, Marisele, como irmã da Kombi. No mundo secular, como irmã da Kombi. E eu até mesmo fui pegá-la de Kombi. Nossa, gente. Com uma homenagem muito linda. Grande. Uma Kombi com uma sainha laranjada. Essa Kombi tem cortina laranjada, os bancos revestidos de marronzinho, coisa mais linda. Pois é, quando eu comprei essa Kombi, minha mulher ficou bem feliz comigo. Ela falou assim, pô, estão precisando de uma Kombi, era necessário, dinheiro bem investido. Mas a minha filha gosta bastante da Kombi. Eu falei pra você, ela gosta mais da Kombi do que do meu carro. E ela pede pra andar de Kombi, leva na escola, leva de Kombi, leva as coisas de Kombi. Ruim que não tem ar-condicionado, né? Mas um dia a gente chega lá. Você abre aquela partezinha. Abre o vidro. Ar manual. Orgânico. Irmãs, a gente queria muito... Vocês são uma atração nacional. Isso é importante falar aqui no Ética. Que as pessoas acham que a gente só entrevista pessoas locais. Não, nós somos um podcast nacional. Interestadual. Né? E mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Vocês têm um carisma, assim, maravilhoso. Pessoas super agradáveis de estar perto. Pessoas que a gente sente a verdade. Tem pessoas que vêm aqui que elas exalam santidade, né? Vocês é uma delas. Já me sinto melhor só de estar perto de vocês. E a gente queria saber um pouco, primeiro, da vida de cada uma das duas. E também da comunidade, da congregação Copiosa Redenção e o carisma da congregação, saber... Também eu tenho algumas dúvidas de como que é viver lá dentro, o dia a dia e tal. A gente tem essas Ele dúvidas. Ele fez um peso, né? O dia a dia. Para saber, né? É isso. A palavra está com vocês. Então, Bruno, Marcelo, Ética Cast. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Feito pelo Padre Odair, né? Estamos aqui em Campo Grande, terra abençoada. Uma terra que já tem nos rendido muitas vocações, inclusive. Muitas irmãs da Copiosa Redenção, muitos irmãos da Copiosa Redenção. Um abraço para todos eles. Para nós é uma alegria. Enquanto irmã da Copiosa Redenção, nós somos uma congregação super jovem. Nascemos há 34 anos na igreja. 34 anos. Estamos chegando à nossa maturidade, né? Agora. Tivemos a perda do nosso fundador há pouco tempo, dia 4 de março. Nossa. O nosso fundador faleceu, super recente, e ao mesmo tempo bem jovem, 67 anos. Padre Wilton Moraes Lopes. O Padre Wilton é redentorista. Então, ele é da congregação dos redentoristas, que foi fundada pelo Padre Afonso, né, Santo Afonso Maria de Ligório, e o Padre Wilton sentiu no seu coração o desejo, enquanto padre, de fundar alguma coisa, ele não sabia o quê. Ele sentia ele já era um padre recém-ordenado, e ele sentia um desejo de uma fundação. Ele imaginava que seria alguma coisa ligada com pessoas num momento de câncer, no fim da vida, enfim. Até que o Padre Wilton foi para Vitória, no Espírito Santo,
E lá, estando fazendo uma pregação para jovens, uma menina chega cambaleando no momento daquela colocação, daquele momento de cura, com o Santíssimo exposto, e coloca um pacote no altar. O Padre Hilton olhou e ela sentou do lado. Depois essa menina foi fazer um testemunho, foi dar um testemunho, e ela dizia: eu trouxe esse pacote que contém drogas. Nessas drogas eu trouxe para usar e para vender. Mas era como se Jesus me chamasse e eu não tive como conter para vir aqui na frente. E ele me chamou e eu trouxe. Quando ela falou isso, o Padre sentiu no coração: são essas pessoas que eu quero que você ame. Elas são amadas por mim e não sabem. O Padre Wilton sentiu isso muito forte no coração, resistiu, porque o Padre Wilton é uma pessoa introspectiva, ele nunca imaginava que ele trabalharia com a recuperação de dependentes químicos, mas foi assim que nasceu a Copiosa Redenção, no altar, na adoração, e para levar essa mensagem de copiosa redenção àqueles que mais precisam, de forma especial, os dependentes químicos. Nossa, que legal. E assim, hoje nós somos essas mulheres e homens, porque a congregação também tem o ramo masculino, irmãos e padres, que trabalhamos efetivamente com mulheres e com homens que têm o problema do uso de drogas através das comunidades terapêuticas, e também trabalhamos na missão. Hoje eu e a irmã Andréia aqui em Campo Grande estamos nesse trabalho de missão para levar a copiosa redenção àqueles que mais precisam. Nossa, que bonito. Que legal, né? E o... Uma pergunta idiota, tá? Não julga a gente. A gente só faz pergunta aqui. Eu sempre falo, Marcelo, graças a Deus a gente traz pessoas muito capacitadas. É verdade. Caso contrário, Porque você a gente faz fica pergunta idiota e sai coisa boa, entendeu? Mas o que o pároco faz com a pessoa, com a droga que ficou lá, cara? Gente, essa eu fiquei imaginando o medo, cara, sabe? Assim, meu Deus! E agora? Eu nunca parei pra pensar nisso. Né? Mas eu acho que ele deve ter jogado fora. Talvez. Porque assim, ó, quando as meninas chegam nas comunidades terapêuticas, às vezes elas chegam com alguma droga. Isso acontece. Algumas drogas, a gente... por exemplo, se chega com um cachimbo, sem a droga, a gente guarda aquele cachimbo para até mostrar para aquelas pessoas que não conhecem, algumas irmãs que não conhecem o que é um cachimbo do uso de crack, por exemplo. Agora, a droga em si a gente joga fora, descarga. Nossa, que legal, né? Mas como que vem esse chamado para servir as pessoas dependentes químicos? E às vezes a pessoa nem conhece a droga, por exemplo, sabe? Como que vem esse chamado para vocês? Eu vou partilhar. Eu vou partilhar quando eu tinha 11 anos de idade. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, perto da minha casa, onde eu morava, tinha uma boca de fumo. E ali, passando por aquele caminho, indo para a igreja, e retornei, quando eu voltei daquele caminho, passei em frente a essa boca de fumo. E ali tinha um rapaz fazendo uso. E aí ele me ofereceu cocaína. Né? Primeira vez que eu vi a cocaína na minha frente. Então, quando eu vi aquele rapaz tão jovem, tão bonito, eu olhei no fundo dos olhos dele e disse para ele: Jesus não me fez para isso. Quando eu disse essas palavras, ele meio que chorou e voltou para trás e retornou. E quando ele retornou, ele tomou consciência daquilo que ele estava fazendo. Então, naquele dia, eu senti um toque de Deus na minha vida sobre a dependência química. Química de álcool e droga. E depois de um tempo, ele foi para uma comunidade terapêutica. Olha, e depois de uns 5, 6 anos, eu encontro esse mesmo rapaz, mas já diferente. Já estava bem vestido, já estava com um olhar diferente. E ele me dizia: eu mudei, eu busquei Deus e eu fui convertido. E aí ele me entregou um cartaz onde ele frequentava lugares cristãos, né? E ele disse assim: hoje eu não te entrego mais uma droga, te entrego lugares cristãos onde eu vivenciei. E eu tenho contato com ele até hoje. Que legal. Um amor mesmo, assim. E Deus vai chamando, né? Interessante, você passou por isso com 11 anos, né? Nossa, 11 anos. 11 anos, o que eu pensava? Comendo terra, eu acho. Acho que eu nem ia pensar. Tipo isso, né?
Que legal. Mas você sempre foi criado num berço católico? Sempre no berço católico. Sempre. Ah, Então, eu entendi. ia e voltava. Então já tinha todo final de semana, já isso tinha. bem enraizado. Já estava bem enraizado. E voltava, mas todas as vezes que eu ia para a paróquia, eu passava em frente da Boca do Fumo. Todas as vezes. Então, todo final de semana, eu já sabia que ia passar por ali. E justo naquele dia, ele me ofereceu droga. Eu estava sozinha naquele dia. Geralmente, eu ia com a minha família. Sei. Mas naquele dia, eu estava sozinha. E aí, foi impactante. Foi o primeiro impacto, assim, também na minha vida, em relação à dependência química. Nossa, que legal. Mas aí, assim, seguindo a sua história, aí você, beleza, aí você, como é que você foi parar na Copiosa Redenção? Ah, parei de paraquedas. Tudo bem, você tava lá, e aí, como é que foi? Não, aí foi assim. Você entrou novinha lá? Não, ou... não entrei novinha, né? Aham. Entrei Dá já... pra entrar novinha? Muito bem velhinha. Não entrei tão A partir dos jovem. 18 anos. 18 anos. 18 anos, mas eu entrei na Copiosa, eu estava com 27 anos. Então, com 11 anos eu tive essa experiência, né? Como você me perguntou, como foi a experiência a respeito da dependência química. E com 27 anos, eu fiz um retiro de acampamento. E no acampamento eu tive uma experiência profunda do amor de Deus. Que E ali legal. no acampamento eu fiz um discernimento daquilo que Deus estava me chamando, mas não sabia o que era. E aí, quando eu encontrei a Copiosa Redenção, porque eu fui atrás e busquei, foi através de um livro do Planejamento da Irmã Zélia. E nesse planejamento tem todas as orações e mais orações. E eu fiz essas orações, é uma oração do ano, né? Você faz o ano inteiro aquelas orações. E eu fiz aquela oração em 3 dias, porque eu estava com uma sede muito grande. E quando eu terminei todas aquelas orações, eu tive o discernimento. O meu lugar é na Copiosa Redenção. Olha que legal. Legal, cara. E aí eu conheci a Copiosa Foi Redenção, rápido, eu hein? liguei, entrei em contato, mandei e-mail. Tinha que mandar e-mail naquela época. Mandei e-mail. Acho que não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Mandei o e-mail. Que bênção de época, né? Hoje em dia. Ainda bem que alguém viu o e-mail também. Exatamente. Se via o e-mail naquela época. E aí foram os meus primeiros contatos com a Copiosa. E aí veio uma música, né? Uma música de adoração, porque a nossa casa é uma casa de adoração, né? Nós fazemos 1 hora de adoração por dia. Então veio a música de adoração que elas me enviaram. Eu escutava aquela música o dia inteiro. Então, depois eu fiz o retiro vocacional, fiz a experiência de 15 dias. E nessa experiência eu tive a certeza, o meu lugar é aqui. Mas assim, com 27 anos. 27 anos. Como que a família reage, assim? A minha família não queria. Não? Não. É. Não queria, de jeito nenhum. Né? Pediu 1001 coisa para mim continuar em casa, para que eu participasse das paróquias, para que eu servisse ali onde eu estava, né? Mas foi um processo. Mas você é de Ponta Grossa. Eu sou natural de Cuiabá. Ah, gente, Cuiabá! Nossos cara, rivais. Nosso rival! Nossa, rival, tá aqui, né, rival? Eu nem sabia disso. Você era rival deles? Não. A gente brinca aqui. É porque Campo Grandense não bate muito com Cuiabano. É verdade. Porque a gente teve a separação, né? Uhum. Aí a gente... Não sei, é questão de identidade. Ninguém chama a gente de Mato Grosso do Sul. Chama Mato Grosso. Vai lá no Mato Grosso. Aí a gente, pô, Do Sul. é do Sul, cara. Mas que interessante, que legal. E aí, mas foi um pároco lá que te mandou também pra Foi o Copiosa. meu bispo, Ah, o seu bispo. Dom Derek. Nossa, Hoje ele é um bispo emérito. que legal. Ele escreveu a carta para me vir para Copiosa. Entendi. E te aceitar. Me aceitaram. aceitaram. Não, mas Por enfim. ter carta do bispo, né? Mas eu acho interessante que a Copiosa Redenção, ela é muito... Pode ser uma impressão errada minha, mas ela é muito requisitada, né? Cara, porque, por exemplo, lá na Cristo, eu acho que já teve 3, que a Júlia... A Júlia está lá, né? Tá. A Lidiana, a Lidiane. irmã Nayara. Irmã Nayara, tem o Bergson, que também é irmão. É tem o Leandro, Bergson. Eu fiz um também, acampamento com ele. que é É? irmão. Foi da minha tribo. Então, pra você ver, tudo bem que eu acho que o padre Odair, ele é redentorista. Não, né? é que na verdade... Ele era e mas virou o padre diocesano. Odair, ele é nosso promotor vocacional escondido, assim. Ah, entendi. Porque, Deus, ó, é demais. pô, eu vou 4 pessoas pra lá. Demais. Ele é nosso promotor vocacional, e assim, é tudo... Tudo eu tô abrindo esse escondido, segredo assim. agora, assim. Dom Dimas, calma, Dom Dimas. Tudo bem. Tá tudo bem. Mas que legal, cara.
E você? E você, Marisete? Como é que foi? Pois é, gente, a minha vida não foi tão santa quanto a da irmã Andréia. Mas, na verdade, desde os meus 7 anos de idade, eu tinha um sonho, fazer medicina veterinária. Então, fui caminhando para esse aspecto da medicina veterinária. Na adolescência ainda falava isso. Sempre de um berço católico, uma raiz católica, mas ainda não havia tido a minha experiência com Deus. Eu comecei a medicina veterinária com 18 anos, eu estava com 19 anos, minha mãe teve um câncer. E quando minha mãe teve um câncer, o médico chegou para ela e falou assim, olha, é o seguinte, vocês acreditam em Deus? Nossa. Porque só Ele. Tua mãe tem 3 meses de vida, se ela tirar o fêmur, vai ter que amputar a perna, e ela tem osteosarcoma, que é um câncer ósseo, dos mais agressivos, e nem morfina nos últimos tempos vai suportar e tirar a dor. Quando meu pai chegou e falou isso para nós, numa reunião só com as mais velhas, nós somos em 4 mulheres em casa, eu fiquei indignada, eu falei, mas como assim? Estava naquela época da medicina veterinária, que a ciência já havia progredido tanto, e como não existia uma técnica suficiente para que ela pudesse ser curada, então aquilo não entrava na minha cabeça. Ao mesmo tempo, quando ele falou assim, olha, se vocês acreditam em Deus, só Deus. Então, do caminho da casa da minha irmã, que foi a reunião, até a minha casa, no meio do caminho tinha uma paróquia, que era o que eu participava, lá em Umuarama, que eu sou de Umuarama, São Francisco de Assis. Então, eu fui no sacrário, 19 anos, falei, Senhor, eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Cura minha mãe e serei sua. E eu lembro que eu estava com o meu material de faculdade, escrevi uma carta e coloquei ali perto do sacrário e fui embora. Naquele momento, quando eu tive esse primeiro diálogo com Deus, é como se tivesse aberto algo que eu nunca tinha acessado, ou seja, uma relação de intimidade. A minha mãe não tinha sido curada, a minha mãe não tinha passado ainda por o tratamento, mas a minha relação com Deus modificou. Eu comecei a perceber um Deus próximo, um Deus que poderia estar caminhando na rua e poderia estar conversando com ele. Isso eu nunca tinha vivenciado. Eu me lembro que de madrugada eu acordava rezando. Então, assim, foi de fato uma ação de Deus muito forte na minha vida, aquele tempo de espera. Então, minha mãe foi para um tratamento em São Paulo, chegando lá, o especialista daquele tipo de câncer, clinicamente ele olhou para ela, minha outra irmã que estava com ela, e falou, olha, fase terminal. Nossa. Ela já estava de cadeira de rosa, ela não conseguia mais andar, e vamos fazer uma bateria de exames, todos os exames laboratoriais que forem necessários. Quando saiu o resultado do exame, o médico não conseguia entender o que tinha acontecido. Aquelas células que ele tinha certeza que eram osteosarcomas não eram. Transformaram-se em umas células que chamam de células gigantes marrons, que, na verdade, foi diagnosticada como a primeira doença registrada em revista científica. Então, aquilo para mim não foi outra coisa senão um dedo de Deus. E eu me lembro quando a gente recebeu essa notícia por telefone, e minha irmã em prantos e falando isso, eu me ajoelhei no meu quarto, agradeci a Deus e falei, Ele ouve. Então, eu fiquei impressionada com um Deus que era próximo, com um Deus de relação, de intimidade, e um Deus que escutava. A minha mãe fez uma cirurgia muito mais simples do que aquilo que a gente imaginava, e está até hoje viva, graças a Deus, melhor do que eu. Graças a Deus. Graças a Deus. É mais saudável do que eu. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a caminhar nos grupos de jovens, nos grupos de oração, descobri o dom da música. Que legal. Através disso, através dessa caminhada, e fui me apaixonando por esse Deus. Eu não me lembrava mais da promessa que eu havia feito. Eu me lembrava que Deus havia curado minha mãe e que eu estava encantada por esse Deus capaz de ouvir. Quando eu vi, eu já estava sendo seduzida por Ele, apaixonada por Ele, e não teve como eu falar não. No último ano de faculdade, eu me formei em dezembro de 2001, eu me lembro que a medicina veterinária, que para mim era um encanto da minha vida, e de fato eu amo muitos animais, mas não
havia mais a centralidade da minha vida. Não era mais o sentido da minha vida. Deus era o sentido da minha vida. E então eu terminei a faculdade em dezembro e fui para uma comunidade de vida em janeiro. Isso trouxe uma crise terrível, né? Porque meu pai e minha mãe esperavam o quê? Terminando a faculdade, o que você vai fazer? Trabalhar. Exercer, né? E fui para uma comunidade de vida, vivi 2 anos nessa comunidade de vida, e na comunidade de vida que eu percebi que Deus me chamava para a vida religiosa. Porque até então, nesses 2 anos que eu estava lá, eu queria ter uma vida leiga, consagrada com a família, esposo. Essa comunidade de vida qual que era, irmão? Em Umuarama. Ah, tá. São os franciscanos do Coração de Jesus. Ah, legal. E nessa época, ele foi me levando cada vez mais para próximo dele, através da adoração, principalmente. Né? E na adoração, no momento de adoração, ali com o sacrário, eu percebi que ele me chamava para a vida religiosa. Aí eu saí daquela comunidade, voltei para casa dos meus pais e fui conhecer as congregações. Ali existia uma espiritualidade franciscana que eu gosto muito. Então, eu fui conhecer as congregações de espiritualidade franciscana. Não deu certo. Eu falei, não é. E é impressionante, como você sente o teu lugar. Até que eu fui, então, convidada a conhecer a Copiosa Redenção, que existia uma casa em Maringá. E quando eu fui para essa experiência, era como se eu já conhecia aquela casa. Era uma comunidade terapêutica, eu trabalhava com mulheres. Era como se eu já conhecesse aquelas mulheres. A adoração, a capela, que era bem pequenininha, me chamava para estar lá. E foi muito forte, assim. Quando eu saí desse lugar, que eu passei um final de semana, que parecia que foram 15 dias, porque foi muito intenso. As meninas saíram, e eu saí daquele ambiente, elas estavam cantando uma música que fala da Copiosa. Ai, eu chorei. Eu chorei justamente com essa sensação. Encontrei o meu tesouro perdido. Encontrei meu lugar. E não tem sensação melhor na vida do que você encontrar o seu lugar. E estou aí, 20 anos que fiz essa opção, essa escolha, e não me arrependo. Mas essa aproximação e contato com o dependente químico, você foi ter lá dentro. Sim, trabalhei 8 anos em comunidade terapêutica, então tive essa graça. Trabalhar com dependente de drogas é a mesma coisa de você ter a possibilidade de ser o pai das misericórdias. Sabe o filho pródigo? Nós temos a possibilidade de ser pai da misericórdia, mãe da misericórdia. É acolher, é amar. É claro que nós temos todo um estudo, temos um método, uma metodologia, a gente estuda muito para trabalhar com dependente de drogas, né? Porque é uma doença e não é só a questão espiritual, na verdade é um complexo, né? As causas dessa dependência, o porquê do uso. Então, nós montamos há muitos anos uma metodologia que ajuda muito essa pessoa a se encontrar na vida. Então, nós temos um método, mas o que conta, de fato, para nós, enquanto Copiosa Redenção, é esse acolhimento, essa capacidade de amar. E isso não é nosso. Por mais que Deus já nos selou, né? A irmã Andréia lá com seus 11 anos, e eu depois mais velha, entrando para a Copiosa, é um carisma de amor que passa por nós. É de Deus. E Deus nos usa para amar. Então é muito forte, assim. E eu digo para as meninas e para os meninos, eu amo vocês com um amor que não é meu. Nossa, que legal. É muito forte. A questão da dependência química, até 2 perguntas sequenciais aí. Existe outra forma. Tudo bem que vocês montaram um método com base, método cristão, né, digamos assim, da pessoa sair da dependência. Mas existe outra forma da pessoa sair que não seja por Cristo, cara? Eu não vejo outra forma, assim. Desculpa se existir, né? Não sei os especialistas, mas... Porque precisa de uma força externa que é sobrenatural para agir, para a pessoa buscar um propósito, creio que em Deus. E a outra questão, me veio aqui na cabeça, dos tipos de droga existentes, quais que é mais fácil a pessoa sair? E se, por exemplo, é o que eu tenho na minha cabeça aqui, crack, cara, é impossível a pessoa sair. Assim, a pessoa se limpar,
completamente, perfeitamente daquilo ali. Sem ela ter mais aquele desejo, ela tem que lutar contra o desejo o resto da vida dela. A gente chama de fissura, né? Ah, é? Ah, não sabia. Sim. Né? O desejo é justamente a fissura. Porque assim, a diferença de abstinência e fissura. A abstinência, por exemplo, nós estamos tomando um cafezinho aqui, ó, delicioso. E tem gente que é dependente de café. A abstinência é você começar a falar, meu Deus, dor de cabeça, eu preciso de um café, tomei café 2 horas atrás e eu preciso tomar meu café. Isso é abstinência, ou seja, o corpo necessita daquela substância para estabilizar. A fissura, eu parei de tomar café porque realmente não me faz bem. Já percebi que eu tenho gastrite, tenho úlcera gástrica, o médico falou, não, você não pode tomar café de forma alguma. Então, daqui 3 meses, eu sinto o cheirinho do café sendo passado e aquilo me dá uma água na boca e eu começo a ficar agitada só de sentir o cheiro do café. Isso é fissura. A droga é a mesma coisa. Então, as meninas passam por um processo, 3 meses é o processo de desintoxicação. O organismo precisa de 3 meses para estar limpo daquela substância. Só que limpo fisiologicamente, quimicamente. Agora, psicologicamente é outra coisa. Né? Porque a droga, ela não é só uma substância. A droga é um parceiro. A droga é alguém que me ouve nos momentos de sofrimento. A droga, eu tenho com ela uma relação afetiva. Enquanto eu não tenho meu esposo que me ouve, a droga me ouve. E a droga me acalenta nos momentos de maior solidão. Então, como a pessoa vai ter que lidar com tudo isso? Ou seja, como eu vou lidar com a solidão sem precisar usar droga? Aí, digamos que o buraco é mais fundo do que a gente pensa. Né? Então, eu costumo brincar que se a gente tem um bolo confeitado, esse bolo ele tem um recheio, tem uma massa, tem uma cobertura. A droga é a cereja em cima do bolo. É só um enfeite. Tira a cereja, fica o bolo inteiro para a pessoa se estudar, para a pessoa se perceber. Ou seja, quais foram os motivos que você precisou usar droga pela primeira vez? Quais foram os motivos que levaram você a uma dependência? Então, tudo isso são questionamentos que a pessoa vai ter que fazer para entender o caminho que ela vai ter que percorrer para sair do crack, por exemplo. É possível sair do crack? Claro que é. Vai depender do que a pessoa tem como esforço, claro, um desejo de sair. Ela vai precisar de uma desintoxicação, ela vai precisar tomar medicações que enganam aquele cérebro dela, porque o cérebro estava acostumado com a droga. Então, precisa de medicações psiquiátricas, precisam. Mais de 80% das pessoas que usam crack são pessoas que têm bipolaridade, são pessoas que têm depressão, são pessoas que precisam Antes tratar... de usar já? Justamente. Precisam tratar daquilo que a gente chama de comorbidade. Entendeu? Então, já existia um transtorno mental instalado. E ela estava usando a droga para lidar com aquela situação. Que alivia, mas não trata. Só aumenta. Cara, teve uma vez que eu morava em São Paulo e... Aí um cara chegou pra mim e me parou na rua, pedindo dinheiro, etc. Mas me chamou a atenção, cara, o dedo dele tudo preto, né? Pra onde você via que era crack. Mas o cara era, assim, não queria estereotipar, mas o cara era loiro, de olho azul, e falava inglês. Tipo, ele só falava inglês. Ele não falava português. Ele começou a falar comigo, assim, eu olhei, eu falei, cara... Aí ele contou rapidamente ali pra mim, né? Meu inglês é meio arranho, inglês, não falo fluentemente. Mas eu entendi, assim, que ele tinha vindo pro Brasil, usou e ficou por ali. Entendeu? Eu falei, cara, e aquilo me marcou muito, assim, sabe? Porque o cara loiro, de olho azul, vindo falar com você, aí quando eu já olhei a mão do cara, tudo preto, em inglês, e eu vi que ele... E eu perguntei pra ele falou, não, é pra usar mesmo. O cara que ele tava pedindo, pelo menos teve a honestidade de, tô pedindo pra usar, né? E aquilo me marcou na época. Eu falei, cara, que coisa louca. Na minha cabeça aquilo ficou assim, se o cara fumar isso uma vez, não sai mais, cara. Porque, né? Imagina. É porque a gente está falando aqui de prazer, né? O que move muitas vezes hoje, nessa sociedade hedonista que a gente vive, é o prazer. A bendita codeína, a bendita substância, a bendita... os hormônios que influenciam nesse prazer. Aí o que acontece?
o crack, ele traz o prazer para a pessoa absurdamente. É maior do que o prazer do sexo, é maior do que o prazer da alimentação, é maior do que o prazer... São doses cavalares, entendeu? Então, o que acontece? Nesse caso, por exemplo, dependendo do tipo de droga e da forma com que a pessoa usa, porque crack e cocaína vêm da mesma raiz. Eu nem sabia. Tá, bem. Então, só que a cocaína, ela é em pó e normalmente a pessoa cheira ou injeta. Se ela cheira, o que ela vai sentir é menor do que aquilo que ela vai injetar. Já o crack, que é o resto da cocaína, ela vai também inalar. Quando ela inala, aquilo vai direto para a sua circulação sanguínea. Ela vai... É a fumaça, né? Então, de acordo com o tipo de droga e a forma com que a pessoa usa e o tipo de pessoa, porque ela pode fazer um efeito em você, pode fazer um efeito em mim, é totalmente diferente, vai chegar aquilo que a pessoa deseja, que é o prazer. A sensação quase que de um orgasmo. Só que nesse sentido, o que acontece? Aquilo alivia a dor que a pessoa está sentindo. O que a gente pode entender, então, da pessoa que usa droga? Que pode ser negro, pode ser branco, pode ser mulher, pode ser homem. É uma pessoa que sofre. Ela está buscando alguma coisa para aliviar algo, que a gente não sabe o que é. Por isso que o tratamento de dependência química, ele precisa ser individualizado. Cada um vai ter a sua necessidade. Cada um tem a sua história. Não dá para colocar as mesmas pessoas que usam crack no mesmo saco e falar, é tudo isso aqui. Não é. Cada um teve o seu porquê. Então, entendi. Para as duas, né? Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre Santo Afonso. Se possível. Não, do nada, né? Não, porque, Santo Afonso fundou a congregação Redentorista, certo? Certo. E dali, pelo que vocês me disseram, o padre Wilton fundou a Copiosa Redenção. Então, a Copiosa Redenção é como se fosse um braço não um braço, existe independentemente, mas veio, né, da Congregação Redentorista. E... Então, creio eu que tem tudo a ver com Santo Afonso. Sim, muito né? E Santo Afonso, por exemplo, Santo Afonso é um santo bem do primórdio da igreja, né? Salvo engano. Advogado, mas que é aquela época. Conseguiu. O Bruno fala que é advogado e não tem como ser santo sendo advogado. Mas ele teve que sair, né? Ele saiu pra ser aí, ó, tá Santo explicado. Afonso foi bispo, inclusive. Isso, tá explicado. A gente tem que achar um advogado santo. Não, tem Santo Ivo. Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. Mas a diferença é que Santo Ivo, ele só advogava para hipossuficiente. Eu posso até estar falando uma besteira aqui, né? Pessoa estudada aí, mas, salvo engano, era só para hipossuficiente. E naquela época, Santo Ivo, ele advogava e podia ser juiz também. Tinha uma coisa diferente. Mas, enfim. Santo Afonso, mas que bom que ele era advogado, viu? Posso sair, ser um bom santo. Todo episódio aqui eu falo, vou perder meu sócio. Mas é porque, atualmente, o Ética, a gente só perde dinheiro com ele, entendeu? A gente só injeta dinheiro. A gente ainda não ganha dinheiro com ele. E... O Bruno queria viver de ética. Se um dia eu falo, Bruno, pelo amor de Deus, não me abandona na advocacia. Se um dia Deus permitir que seja possível, né? Vamos ver. Espero que sim. E aí? Santo Afonso, como poder falar dele, né? Nosso avô, porque ele deu a sua vida, doou a sua vida para a igreja, né? Então, quando Santo Afonso sentiu essa inquietação, igual nós sentimos também, para servir mais a Cristo, ele deixou toda aquela, digamos, aquela comodidade, aquilo que, digamos, que seria... Já tinha criado uma carreira, né? Foi advogado, já tinha, digamos, a inteligência, o grau de inteligência, os estudos e tudo mais. E como deixar tudo isso, olhar para trás e dizer... Tudo isso não me preenche. O que me preenche é Cristo. E quando ele faz essa decisão, que não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil olhar para trás e ver, e agora, o que eu faço? Ele tinha mulher e filha também. Porque eu também, minha mulher e minha filha. Minha mulher me dá uns cascudos. Minha mulher me dá uns cascudos. Fala, a gente precisa comer, né?
Não era casado, não. Fala a decisão dele mais fácil que a minha. E Santo Afonso, quando ele foi, né, redentorista, né, fundou a congregação redentorista, mas antes dele fundar a congregação, ele foi passando por vários caminhos, né, aonde Cristo queria ele, aonde realmente Cristo desejava que ele estaria. E ele foi nos lugares mais pobres, onde ninguém queria que ele... Onde olhava assim, não, esse lugar não dá para ser evangelizado. Ele dizia, mas é nesse lugar que precisa. Então, Santo Afonso ficou num lugar distante, deserto, e ali ele iniciou a vida missionária dos redentoristas. Ali ele fundou a congregação dos redentoristas, sendo um missionário, falando daquilo que Deus transmitia no coração, o amor. Ele apenas amou. Então, olhando para a imagem de Santo Afonso e vendo o olhar dele, ele amou muito, muito, muito mesmo, por onde ele passou. E converteu muitos corações. E Santo Afonso muito intelectual, assim, um homem muito inteligente, inclusive na igreja, ele que escreveu a teologia moral da igreja, que é usada até hoje. Então, Santo Afonso, um homem que veio de uma raiz, de uma família muito rica, então ele teve possibilidade de estudos muito bons e mesmo assim ele utilizou toda essa habilidade dele para a igreja. É bonito de ver esse processo que ele viveu. E é interessante também porque foi bem no começo digamos, foi o século III, segundo, não me lembro. E não sei, era uma época de muita perseguição, né? E ele conseguir fazer tudo isso, largar tudo para algo muito recente que estava surgindo ali. Hoje em dia a gente já tem todo um embasamento teórico, filosófico, religioso, com base para a gente crer. E já bem no começo largar tudo, é impressionante mesmo. E ele trouxe essa característica, Santo Afonso ele tem uma característica do Redentor. Então é muito forte para Santo Afonso contemplar o presépio, ou seja, a encarnação de Jesus, o homem, Deus, que se fez pobre, se fez pequeno, ele contemplava muito o presépio. Santo Afonso contemplava muito a cruz, né? Redentoristas, a congregação dos padres redentoristas, ou seja, o divino redentor, a cruz, a redenção, onde acontece ali a fonte da misericórdia, e ele dizia que todo redentorista deve ser a face do divino redentor. E a gente vê muito isso na vida do Padre Wilton, e a gente vê muito isso na vida dos redentoristas. Quando a gente encontra o redentorista, a gente encontra quase que nossos tios, assim. É uma sensação, assim, de parentesco, sabe? Por isso que eu te conheço, você é redentorista. E Santo Afonso contempla muito a Eucaristia. Então, a adoração ao Santíssimo Sacramento para Santo Afonso é algo muito forte. Tanto é que ele escreveu, tem um livrinho vermelho que toda a igreja reza, que são as visitas ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso Maria de Ligório. Inclusive, quando eu saí de casa e deixei meu pai chorando, eu não sabia, não conhecia Santo Afonso, não conhecia nada disso. E fui para a comunidade de vida, porque basicamente eu tive que sair quase que fugida de casa, né? Meu pai não queria que eu fosse para a comunidade de vida. Deixei ele lá chorando, fui para a comunidade de vida, fui para a capela e encontrei esse livrinho vermelho de Santo Afonso. Era dia 4 de julho. E dizia assim, numa das frases de Santo Afonso: dou-vos a minha vontade, prendei-a nas suaves cadeias do vosso amor. Nossa. Então, para mim, aquilo ficou gravado, tanto é que eu compus uma música depois que falava dessa frase. E Santo Afonso é esse homem extremamente intelectual e extremamente espiritual da igreja. Deixou muitos livros. Legal. Muitos livros. O Padre Odair vive indicando. O Padre Odair, acho que assim, não vou falar toda homilia, mas a cada 10, 3 ele fala do Santo Afonso. E seu pai depois? Entendeu? Ele teve muita dificuldade, e ele sempre fala, né, meu pai já é falecido, mas ele falava que depois, eu fiquei 2 anos na comunidade de vida. 8 meses depois, ele sempre reclamava, sempre chorava com os amigos dele, até que um amigo dele falou assim: viu, você está chorando porque a tua filha está buscando Deus? E se ela estivesse buscando droga? Ó, onde é que estava já a dependência, né? Aí meu pai falou: é verdade, gente, não tinha parado para pensar.
Aí ele parou, ele aceitou. Né? E depois de 2 anos, aí eu vim para Copiós e ele estava muito mais aberto a essa vocação, né, gente? Porque, na verdade, é uma vocação. Deus chama e a gente responde. E enquanto nós não respondemos, é algo que fica... É como se Deus estivesse martelando, assim, insistindo, e precisa responder. Que legal. Mas, E cara, a Kombi, quando que surgiu? eu ia falar isso agora. Como é que você surgiu? Vou começar a irmã da Kombi. Inclusive, infelizmente, a Kombi não se fabrica mais, onde já se viu. Pois é, um absurdo. Só porque não tem airbag. E agora eles querem fazer uma nova, né? Você viu? Querem lançar uma nova. Não tem nada a ver. Querem modernizar o negócio, entendeu? Não dá certo. Inclusive, eu já quero mandar um grande abraço para meus irmãos combeiros. Isso aí, isso é verdade. Depois que a gente apareceu no Instagram com a Kombi, eu conheci todos os mecânicos de Kombi, todos os combeiros, todos os colecionadores de Kombi, de Fusca, são pessoas boníssimas. E eu quero mandar um abraço para eles. Ai, tá vendo? Até porque... Mas você realmente sai? Como é que é? Você sai por aí dirigindo uma Kombi? Sim, irmão. A Kombi faz parte da nossa vida, né? A irmã Andréia tem uns traumas de Kombi, assim. Porque de vez em quando a Kombi deixa a gente na mão, com o volante na mão. Só a Kombi já sai. Vocês têm uma Kombi lá na congregação. Isso. Nós temos 3 Kombis na congregação. Lá em Ponta Grossa nós temos 2, de cada casa, diferente. E uma lá em Pinhais. Inflacionaram o mercado de Kombi na região, então. Não, inflacionado. Mas, na verdade, a maior parte das congregações tem uma Kombi. Não sei porquê. Não sei eu vou te dizer o motivo. A Kombi é igual coração de mãe, meu filho. Mas é verdade. Sempre cabe mais um. Assim tem Kombi de 8 lugares, né? E tem Kombi de 12 lugares. Meu Deus. A minha comunidade são 16 pessoas. Então, uma Kombi é muito bem-vinda quando a gente vai sair. Quantos carros a gente ia ter que ter para poder sair, né? A minha, salvo engano, no documento são 12. 12 lugares. A minha são 12. Então, porque tem 3 na frente ali. Eu dirigi ela. Tem, Você colocar 12 pessoas. Pô, você me comprometeu agora, hein, cara? Caraca. Você me dando por drone agora. Eu tenho, Nós estávamos em Campo Mourão. Campo Mourão, nós tínhamos uma casa lá até o ano passado, uma comunidade terapêutica. E lá nós temos a Kombi Maria, que não é nossa, é da instituição que a gente prestava um serviço. E a Kombi Maria é muito antiga. É muito velha. A Kombi Maria, assim, ela deixava a gente na mão, assim. Então, você tinha que ter tinha um segredo para ligar a Kombi Maria, senão ela afogava e nunca mais ela funcionava. Aí, o que acontece? A Kombi Maria, a Kombi Maria e as outras Kombis, que nós temos a Kombi Teresa, tem a Combosa, tem a Graciosa. Então, cada uma delas são batizadas, né? A tua Kombi tem nome? Meu filho, você tem que pôr. Tá? Ainda não pus o nome nela. Pode escolher, Copiosa Redenção. Copiosa Redenção é um bom nome, E daí, a irmã Regina estava lá em casa e ela também dirige Kombi e nós tínhamos que levar as acolhidas para o cinema naquela noite. E iria de Kombi, porque não ia caber num carro comum. Aí eu falei, irmã Regina, nossa Kombi ela tem um segredo, ela é um pouco enjoadinha, então vamos fazer o seguinte... Vamos lá, funcionar a Kombi agora, foi logo depois do almoço, para você ir pegando já o jeito dela, né? E isso eu filmei. Gente, nós estamos aqui com a nossa Kombi Maria, e a irmã Regina contando sobre o câmbio da Kombi, que é um câmbio parecido com a tua Kombi, que tem todos... Sei. Não é um câmbio comum de Kombi, né? Eu sei, é o de engate rápido que a gente chama. Isso para engatar mais fácil. Porque a Kombi tem um problema do câmbio. O câmbio não vai, ele engasga, não vai. Tem uma vez assim, quando eu comprei a Kombi, eu tava arrumando, tem uma história engraçada, eu tava arrumando ela assim, aí o Marcelo tava aqui, tava com a família dele, aí o Marcelo, vamos dar uma volta de Kombi, ele tava aqui no escritório, dar uma volta de Kombi e tal, eu falei, vamos, cara, mas tem um problema, minha Kombi quando fazia curva com o volante, ela buzinava sozinha, e vez ou outro o para-brisa começa a funcionar sozinho também, ela tem esses problemas, né? Sim, nós tínhamos uma Kombi lá em Ponta Grossa que a gente ia fazer a curva e ela... É assim mesmo. É igual a nossa. Aí eu aproveitava... Aí você tá aí... Uma benção. Pra estacionar, gente. Era assim. E as pessoas ficam bravas, né? Começa a buzinar, as pessoas olham... Não... Conclusão, aquele vídeo foi para quase 1 milhão de visualizações.
Aí as pessoas começaram com as piadinhas, né? Irmã, a Kombi não tem folga no volante, ela tem feriado. Aí teve um que comentou assim, irmã, a Kombi não tem um terço de folga, tem um rosário. Nossa, aí eu falei, gente, eu vou ter que gravar isso. Daí a irmã Regina tava lá, né? Porque para se manter a linha reta da Kombi, você tem que fazer isso aqui, né? Aí a irmã Regina tava lá e eu falei, irmã Regina, é o seguinte, tem gente que tá falando que a Kombi não tem um terço de folga. Tem um rosário, é verdade? Aí essa foi 6 milhões de visualizações. Nossa. Então viralizou esse vídeo. E assim, daí nós fomos conhecidas como as irmãs da Kombi. Eu pensava que você literalmente saía pela Kombi no Brasil evangelizando. Eu pensava isso, cara. Eu pensava isso. Porque falou assim, irmã da Kombi. Eu falei, caraca, ela vai numa Kombi. Nós usamos realmente, a gente usa muito a Kombi. Não, eu achei engraçado que assim, o Padre Adair quer receber vocês muito bem. E aí tem um lugar pra ficar, aquela coisa, ir no restaurante, aquela... Aí e o Padre Adair preocupado, aí eu pensando assim, padre, sabe que ela anda de Kombi? Mas tá bom. O chão tá bom, cara. Eu só pensei, não falei pra ele, né? Eu falei, cara... Mas olha, as nossas irmãs mais antigas, né? Porque a gente, hoje na congregação, nós temos 2 vans. Graças a Deus. As vans entraram na nossa vida. Mas as irmãs mais antigas, elas fizeram viagens do Paraná ao Mato Grosso do Sul. Muitas viagens de Kombi. Fundaram casas de Kombi. Levavam um monte de coisa. Mas a Kombi é isso, a Kombi é muito versátil, né? Ela é versátil, Cabe uma mudança ali. Cabe, é um carro excelente, eu não consigo entender como é que parar de fabricar. E outra coisa, quem bate em você que leva pior. Entendeu? Sim, é um ferro puro. É um ferro puro que nem nosso, cara. Não dá, é um carro excelente, eu acho muito bom e gosto bastante. Minha filha adora. Gostou, meu filho também. Sabe, uma coisa interessante para nós, né? Porque depois eu fui vendo que a Kombi mexe com a memória afetiva das pessoas. Exatamente isso. Então, assim, as pessoas foram falando, mãe, eu acabei de ver o vídeo de vocês da Kombi e eu lembrei do meu pai que levava a gente na feira. Eu lembrei daquelas irmãs do colégio que a gente ia passear de Kombi. Então, assim, muitos testemunhos de pessoas com memórias afetivas positivas da Kombi. Então, eu percebi que a Kombi é família. A Kombi é essa relação afetiva. Isso foi bem interessante. E a Kombi é interessante, assim, minha filha, a gente chega em casa, aí a gente brinca, assim, do portão ali do condomínio que a gente mora, quem corre primeiro abraça a Kombi. É assim, as brincadeiras, e cria um laço muito forte. E a Kombi tem uma coisa interessante, que você falou, eu fiquei pensando, cada Kombi tem um jeitinho de dirigir, né? Tem um jeitinho. Sim. Você que mexia com agro aí, você vai saber, é igual o trator. Trator, você vai dirigir trator, cara, é o mesmo trator, mas cada um engata de um jeito, ou engasga num momento, é meio que parecido com a Kombi, sabe? Bem interessante isso aí. Eu acho Kombi maravilhosa. Você tem que ter intimidade com a Kombi. Tem que ter. É verdade que todo combeiro é meio mecânico, ou não? Mais ou menos, eu ainda não peguei o jeito ainda, cara. Eu ainda não peguei o jeito ainda, mas o certo é ser, né? Porque você vai... É uma necessidade. Você vai fazer uma viagem muito longa, e aí acontece um troço na estrada. Acontece sair o volante, né? Na mão. Saiu o volante. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Mas e aí? Você... que desespero. Fiquei desesperada com o volante na mão. Essa que a irmã disse lá de Camorão. A Maria. Tava com as meninas. Eu fui levar elas para academia. E na volta, quando eu fui... Na rodovia você tava? Não tinha chegado lá na rodovia. Nossa. Quando eu fui entrar na avenida, que eu virei e saiu o volante. Nossa. Saiu o volante, eu sofri... Desliguei, fiquei lá parada no meio da rua com o volante na mão. Aí veio pessoas para me ajudar. É lógico, desse uma freira. Peraí, que você quer que você quer? No deserto, um monte de feira santa, vai aparecer alguém para ajudar. Vai, exatamente. Aí apareceu a pessoa para me ajudar, que arrumou o volante, entendia da Kombi, arrumou o volante. Aí eu disse, você vai levar nós até em casa, que eu não vou conseguir chegar em casa. E aí a pessoa levou a Kombi. Nossa, que legal. Eu posso fazer uma pergunta? Desculpa a minha ignorância. Mas os dependentes que vocês atendem, eles ficam na própria congregação? Ou vocês vão em hospitais atender? Como que funciona essa parte? Legal. Então, nós temos, para tratamento, aliás, para acolhimento de dependentes,
de drogas, nós temos as comunidades terapêuticas, que é um módulo de tratamento, não é único. Tanto é que você fez uma pergunta em relação à espiritualidade na comunidade terapêutica. A forma de tratamento que mais ajuda um dependente de drogas é o AA. Já ouviram falar? Alcoólicos Anônimos? Sim. Grupo de apoio. Que agora me perdi quanto tempo, mas foi fundado em 1935, se eu não me engano, ou 75, tem uma diferença grande aí. Mas que os Alcoólicos Anônimos é aquele grupo que mais ajuda pessoas alcoolistas e dependentes de drogas com essa realidade. E a espiritualidade. Eles não falam Cristo, não falam Deus, mas falam poder superior. Então, de fato, quando a pessoa ela tem essa possibilidade de encontrar dentro dela essa força que é de Deus, que nós chamamos de Cristo, ela tem uma possibilidade de sobriedade maior. Agora, nós trabalhamos então com comunidade terapêutica. A pessoa, ela vem através de um encaminhamento familiar, ou através do CAPS, ou através de uma instituição, ela chega até nós e ela vai fazer um processo de 3 meses de desintoxicação, e ela fica na comunidade até 10 meses, no processo de acolhimento. Ali ela fica por quê? Porque ela precisa entender o que aconteceu com ela. Ela precisa entender que ela tem uma doença que é incurável, é como a diabetes, é uma doença crônica, e que ela vai precisar agora se tratar, que ela vai precisar agora conhecer. Depois disso, ela é acompanhada numa fase externa, ou seja, mais ou menos aí 10 meses, 1 ano, ela volta para o seu ambiente familiar, volta para a sociedade, volta para o seu trabalho, volta para a sua família, e ali ela vai ser acompanhada num processo de prevenção à recaída. Então, é bem complexo. Que legal. Mas, assim, nós temos outros trabalhos sociais que daí fazem essa prevenção, que daí podem fazer esse acompanhamento, essa visita à família que tem problema com os drogas ou a própria pessoa. Mas, de forma especial, as comunidades terapêuticas, a pessoa precisa estar ali no processo de acolhimento. E tem uma margem de Olha, nós somos assim, muito ruins de estatística. A gente é daquele tipo de pessoa que arregaça as mangas e põe a mão na massa, mas nós temos pouca coisa escrita na questão de estatística, né? Mas o que eu posso dizer assim, é que mesmo aquelas pessoas que vão para a comunidade terapêutica, fica 1 mês, 2 meses, uma semente foi plantada. É verdade. Alguma coisa em algum momento vai nascer ali, vai germinar. E a gente tem prova disso. Às vezes a pessoa retorna, me encontra no Instagram, ai mãe, eu tô bem, eu sou aquela fulana que ficou 1 semana lá, lembra de mim? Mas eu tô bem. Então, a gente tem muitas pessoas que retornam dessa forma, sem completar o tratamento, mas que estão estáveis. Isso você falou é verdade, porque às vezes a pessoa não necessariamente naquele momento vai receber uma cura, mas plantou um negócio nela que vai florescer mais pra frente. É verdade, isso pode acontecer. E a gente não usa esse termo cura, tá, Bruno? Desculpa. Desculpa. Não, tudo bem, pode, tranquilo. Pode me corrigir, assim, mesmo. A cura, por exemplo, a minha mãe foi curada do câncer, ela não tem mais câncer. Sei. Não existe cura para o diabético, a não ser que seja um milagre, né? Sei. O diabético, ele não tem cura, ele tem tratamento. Pode ter uma vida estável, claro, qualidade de vida. Vai ter que mudar a alimentação, vai ter que ter exercício físico, vai ter que ter menos estresse na vida. O dependente de química é a mesma coisa. Não tem cura, mas tem tratamento. Legal. Então, uma pessoa que usa droga, ela vai ter que se vigiar o resto da vida. Porque talvez ela pare de usar, vamos supor, eu sou usuário de cigarro e de crack. Inclusive, o cigarro é uma das drogas mais difíceis de parar, porque a abstinência dela é equivalente à abstinência do crack. É muito sofrimento. Sério? Sim. E daí a pessoa para ali com o cigarro e crack, só que ela começa a jogar compulsivamente. Putz, é para outro lugar. Então, assim, ela tem o quê? Ela tem um transtorno. Ela tem uma adicção, que a gente chama. Ela é um tipo de pessoa que vai ter que se cuidar para que não ter uma adicção negativa, porque a jogatina vai levar ao uso de celular, o uso de sites pornográficos, enfim.
tudo isso pode levar a pessoa a uma desestabilização. Esses novos vícios aí, celular, né? Vocês atendem também? Como funciona? Não sei nem se é o termo atender, quase né? Um combo, assim, sabe? Vem tudo junto. E às vezes elas não têm noção de que elas estavam compulsivas no sexo, compulsivas no uso de celular, compulsivas na medicação, entendeu? Remédio. Muitas pessoas que são enfermeiros, médicos, enfim, que às vezes até passam por um processo de burnout, que é aquele esquema de você estar... houve ali parou, né? A pessoa não consegue mais desenvolver de tanto que desgastou e ela começa a usar medicação. Então, muitos têm isso e não sabem. E tem aumentado o número disso no mundo, né? Parece. Esse mundo ansioso que a gente vive, com certeza. E me veio uma pergunta também aqui, essa que a gente não tinha programado. Mas todo vício é ruim? Todo vício é um pecado? Sim. Não, vocês sabem, né? Não, entendeu o raciocínio? Porque, por exemplo, às vezes o cara... um exemplo. Fuma um charuto. Não necessariamente que ele vai fumar direto, mas ele fuma exponencialmente, mas fuma. Isso seria um pecado, necessariamente? Entendeu o raciocínio? Eu não sei. Eu entendi. Não, é que uma vez eu ouvi o Ítalo Marcilli falar sobre isso. E tudo bem que ele... falou? Eu entendi. Ele falou pra gente sair cagado na rua. Não, ele falou, que o pensamento dele, eu entendi que o pensamento dele foi interessante. Ele falou que a concepção dele, tá? Não sei se está certo ou errado. Até porque ele não é teólogo, ele é psiquiatra, né? Ele falou que nem todo, por exemplo, que o vício, ele acaba se tornando algo prejudicial para você quando você deixa de fazer alguma coisa depois daquilo ali. Então, por exemplo, eu não tô ficando menos com a minha família porque eu tô fumando. Não tô produzindo meu trabalho porque eu tenho que ficar saindo para fumar. Então, coisas assim do gênero que faz aquela rotina sua, porque essa rotina pode ser de qualquer coisa. Estamos falando de cigarro, pode ser de café, eu mesmo. Pô, por exemplo, assim, eu tava aqui... o próprio trabalho. Eu tava aqui, por exemplo, eu falei, Marcelo, faz café. Porque eu não consigo... até o Frei João falou assim, cara, você toma café, hein? Porque eu não tô tomando, mas eu fico toda hora tomando. E parece que se eu não tomo, me dá uma baqueada, assim. Parece que começa a ficar meio... eu não consigo prestar atenção direito, sabe? Não sei porquê. E aí ele falou isso, né? Que você tem que adequar... O vício não pode se tornar algo que você vai deixar ou fazer ou deixar de fazer alguma coisa depois daquele vício. Pelo menos foi isso que eu entendi, desculpa, tá? Não sei se isso que chega aí. Desculpa aí, também, né? Mas foi isso que eu entendi do raciocínio dele. Eu entendo assim, vamos falar da doença. Claro. Né? Você está indo para a parte mais espiritual da coisa, mais entendi, teológica, mais pecado. Eu acho que um padre poderia te responder bem isso. Eu não fiz teologia. Sim. Mas eu posso olhar por um lado assim. A gente chama de adicção positiva e adicção negativa. A adicção é essa compulsividade por alguma coisa. Vamos supor que eu seja usuário de crack. E eu descobri que a atividade física me ajuda e me dá a mesma sensação do uso de crack. Então, a tendência que eu tenho é de fazer atividade física todos os dias, de uma forma compulsiva. Agora, para aquela pessoa, aquela atividade física, ela é mais nociva do que o uso de crack? Entendi. Eu acredito que a atividade física vai ser melhor do que o uso de crack. Então, para aquela pessoa, de repente, claro, ela vai ter que se cuidar que até que ponto vai ser uma fuga, essa atividade física. Perfeito. Até que ponto ela vai esquecer da relação, porque isso é muito importante, principalmente a mulher. A mulher é relacional, ela precisa ter relações saudáveis na vida dela. Até que ponto eu vou deixar de conviver com o meu esposo, com os meus filhos, vou deixar de viver as minhas funções maternas em busca dessa atividade compulsiva. Certo. Né? Então, por exemplo, o álcool. Um dependente de drogas não vai poder beber nunca mais. Tá? Então, isso para nós é muito claro. Agora, se eu não tenho, nós da Copiosa Redenção, nós fazemos uma SESI, a gente não toma nada de alcoólico por conta do trabalho que nós fazemos como um sacrifício pelos acolhidos e acolhidas. Mas vocês, por exemplo, vamos supor que vocês tomam uma cerveja no final de semana.
é um pecado? Entendi. Na minha concepção, não. Assim, o que eu penso... Quando você pergunta, o que eu penso, não sei se está correto, mas assim, chamar de vício é porque já carrega uma carga negativa, senão é hábito, entendeu? Me parece. Todo vício deve ser pecado. Isso. Até porque esse nome vício, pelo menos na já parte tem científica, a carga, vício vem do quê? De algo que está viciado, né? Não tem a gente costuma muito falar na língua do veterinário, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas pelo menos no Paraná, essa cadela está viciada, está no cio. Ou seja, se está no cio, ela não vai conseguir... Perdeu o controle dela. Perdeu o controle. Existe ali um instinto. Então, o próprio nome vício é um pouco depreciativo, digamos assim. Nessa questão, não estou falando da questão espiritual, eu prefiro usar a palavra dependência. Entendi. Né? Ou seja, eu dependo daquilo. Legal. E quando você entra na questão do pecado, né, ter essa consciência assim que o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, se eu vivo, de que forma que eu vivo a minha vida? Né? Então, nós entramos aqui na parte da drogadição, que é o nosso carisma, mas se nós formos olhar com um todo, né, será que aquilo que eu faço realmente tem me afastado de Deus? Tem me aproximado de Deus? Então, se você tem a consciência que isso me afasta de Deus e a pessoa é consciente disso, aí sim é um pecado. Agora, quando a pessoa faz coisas que não é consciente, tem pessoas que não têm consciência, não sabem diferenciar o que é pecado e o que não é pecado. Então, vem da consciência da pessoa. Então, é espontâneo. Opa, peraí, eu fiz isso, eu não agradei a Deus, eu me afastei de Deus. Isso sim se torna um pecado. Entendi. E assim, voltando, né, assim, polêmico isso, né? Por exemplo, vamos supor... Para dar aqueles cortes legal. Assim. Uma dose de veneno, né? Uma dose de veneno, vamos supor. Vamos colocar uma coisa assim que está bastante... por exemplo, próprios sites pornográficos, né? A pessoa não é viciada no site pornográfico, mas ela assiste uma vez um mês. Talvez ela não se torne uma pessoa viciada ou dependente de pornografia, mas aquilo está desviando ela de alguma forma. Não, entendi. Não, isso é claro. Então, assim, só o vício é pecado? Não. As escolhas que a gente faz também conscientes são. Entendi. Né? Então, isso então, são coisas que a gente precisa sempre... Até que dose de veneno faz bem. Veneno é veneno. E sabe que pornografia é um assunto que um dia eu queria chamar um cara aqui para falar sobre isso? Porque é muito... Porque hoje em dia... É o mal do século. Eu acho, sinceramente. O mal do século, você falou uma verdade, cara. Porque, por exemplo, um adolescente... uma vez quem falou isso, acho que foi o padre Paulo Ricardo. Ele tem mais contato com sexualidade do que, por exemplo, sei lá, um homem de 60 anos na Idade Média. Na Idade Média, o cara tinha, sei lá, tido 4, 5 relações na vida. O adolescente com 14 anos viu 5 vídeos diferentes no dia. Então, o que ele via na Idade Média, por exemplo, numa idade, não precisa ter tão atrás, uma idade sem celular e tudo mais, ele via aquilo com 60 anos de idade, ao longo. Um adolescente em uma semana, ele já tem mais contato com coisas mirabolantes do que um cara ou uma mulher com... E isso vai mudando a questão neurológica da pessoa. Regaça a questão neurológica da pessoa. A dopamina, o excesso de dopamina, ela vai... Ou seja, enxergar ali um casal tendo uma relação sexual não é o suficiente. Eu vou precisar cada vez mais... deixar que aquilo seja mais selvagem. Exatamente. E isso significa o quê? Que o teu cérebro está se moldando para cada vez mais ficar no instinto. É isso mesmo. Né? Então, é doença, gente. Isso aí é uma loucura. É doença. Vai ter um monte de adolescente fechando o vídeo agora. Fica até o final. Não, nós não somos especialistas nisso, mas nós estamos vendo muita gente nessa área da sexualidade que se perdeu, assim, né? Quase que 55% dos meus seguidores do Instagram, que hoje a gente chegou a 70k. Nossa, que legal, parabéns. São a gente chega lá. São homens. E são homens, adolescentes, jovens, que estão buscando uma sabedoria feminina.
É interessante isso. Legal. Daí eu quero perguntar para as mulheres, gente. Cadê a sabedoria feminina? Os homens precisam da nossa sabedoria. Os homens precisam dessa capacidade de escuta, de fala sábia, de intuição, de estar no meio e ser leve, uma relação sábia, que é típico da mulher, né? E eles estão sedentos disso. É verdade. Se estão sedentos disso, vão buscar onde? É verdade, então, isso aí. A gente tem que se questionar. Mas é interessante saber suas estatísticas do Instagram. A gente mal sabe a nossa, né? Eu acho que uma vez a gente entrou assim, apareceu no YouTube, lá a gente olhou e falou, caraca, 80% do nosso público é feminino. Assim, a gente falou, olha que coisa louca, né? Nem imaginava, assim. Porque a gente não tem nada a ver, a gente tá aprendendo, assim, né? Fazendo e aprendendo as coisas aqui. Legal. E, cara, faz aquela pergunta que você ia fazer, cara. Você sabe, não sabe? Essa eu quero saber a resposta. Não, é que ultimamente tem... Vocês querem mais café? Né? Voltou o debate, né? Aí não sei se voltou o debate, né? Ou se surgiu agora, das mulheres celebrarem missa. A gente queria saber o que vocês acham disso, na perspectiva feminina mesmo, né? Você tem vontade, não tem vontade? Como vocês enxergam isso? Você se vê de casulo, irmão? Jamais. Não consigo. O que vocês acham? Bom, olha, eu vou ser bem sincera, né? A instituição dos apóstolos, ou seja, dos 12, que são os sucessores aí dos nossos bispos, do Papa, dos padres, se Jesus quisesse chamar a mulher, ele teria chamado. Então, a mulher, ela tem uma função diferente de ser padre na missa, né? A mulher, assim como Nossa Senhora não foi sacerdotisa, Maria Madalena também não foi. Então, assim, muitas mulheres caminharam com Jesus, muitas mulheres. Historicamente, hoje, se a gente for ver, a gente estava conversando com o padre Odair, ele estava dizendo, meu Deus, o que seria da minha igreja, o que seria da minha paróquia se não fossem as mulheres? Então, as mulheres... nós temos uma particularidade de entrega a Deus que é de serviço, que é de apoio, que é de escuta, que é de uma fala mais profunda, diferente do homem. E a gente não pode negar isso. E para nós, assim, eu particularmente falando, eu sou muito feliz naquilo que Deus me chamou a ser, que é religiosa. Eu me sinto como Maria, me sinto como Maria Madalena, apoiando os homens nessa missão, de ser padres, né, de ser sacerdotes, de ser o pai daquela comunidade, mas que também tem o apoio das mulheres que ali estão naquela comunidade. Então, eu não me sentiria bem buscando celebrar uma missa sendo sacerdotisa, por exemplo. Eu acho que foge daquilo que Jesus buscou com os 12 apóstolos. E ele trouxe, porque assim, ele trouxe uma grandeza na vida das mulheres também. As mulheres tinham seus papéis fundamentais. No momento da cruz, estava João, né, o padre, estava Nossa Senhora, estava Maria Madalena e mais a sua prima, ou seja, eram 3 mulheres e um homem. Então, a igreja ela é sustentada também pela força feminina. Claro. Já temos o nosso lugar. Que legal. Bonito, hein, cara? Porque são funções diferentes. E parece besteira, mas o padre, ele é pai. Sim. E não é à toa que é o padre que é o pai, entendeu? Porque o amor de pai e mãe é diferente, cara. É diferente, entendeu? Completamente, né? O amor de pai é um amor mais de disciplina. É assim, assim, assado, né? Legalista, né? Certo, assim, errado. Certo, errado, e cai e levanta, é assim. Jesus, obviamente, né? Toda a concepção de Jesus foi assim também. Jesus não chegou é diferente, falou assim, para de pecar. Para de pecar, pegue sua cruz e me siga. Para e é isso aí. Não ficava assim, não, calma, vamos ver, vamos pensar no que você fez. É interessante porque a igreja é mãe. Exatamente. Né?
E a igreja diz, olha, se você confessar uma vez ao ano, tá bom. Né? Mas a gente sabe que não tá. É verdade. Então, a igreja mãe, a igreja é essa maternidade, a igreja é a esposa do pai. Ainda bem também, né? Porque... Então, é esse equilíbrio. Que perdoa a gente também. Se fosse só pai, tá ferrado. Verdade. Não, a gente tá brincando aqui porque a gente gosta de conversar sobre pecado, a gente sempre conversa uma coisa assim. E aí a gente, conversando sobre a história do Padre Pio, né? Falou assim, cara, se o padre que apareceu para Padre Pio tá no purgatório porque não fez a genuflexão, se a gente entrar pela porta do fundo do purgatório, tá bom. Mas teve um dia que uma menina perguntou pra gente, fez uma enquete lá, quem queria entrevistar. Queria saber da história de vocês. Eu falei, rapaz, se a gente conseguir entrar pelo purgatório na porta do fundo, já tá ótimo, cara. Já estamos, assim, agraciados, né? Mas... Uma coisa que eu queria saber também é o dia a dia de vocês. Como que é? Assim? Esquecemos de porque perguntar a gente isso. não conhece mesmo, né? Nós somos leigos, né? Como que é o dia a dia? Depende de cada comunidade, né? Vou falar da minha comunidade. Claro. A minha comunidade é em Curitiba. Nós atendemos 85 pobres, moradores de rua, pela manhã. Então, pela manhã a gente já faz o café da manhã para 85 pobres. Que legal. Nós irmãs. E nós servimos esses pobres que vêm... Toda manhã? Toda manhã, de segunda a sexta. Cara, mas já vou... Da onde que vem o dinheiro pra fazer tudo isso? É tudo providência? Tudo providência. Olha, nós vivemos bênção. pela providência. Nós ganhamos, né, os pães Que dele, bênção. o café, o leite, o açúcar, a manteiga, tudo nós ganhamos para eles. E depois que nós abrimos as portas para eles, nada faltou na nossa casa. Então, já pela manhã nós já iniciamos o nosso dia assim, dando café da manhã para eles, com muita alegria. Que legal. Muita alegria mesmo. E pegamos os nomes deles, inclusive, porque nós rezamos por eles também, todos os dias. Então, a parte da manhã é dedicada aos nossos pobres, à adoração ao Santíssimo, que nós fazemos 1 hora, né, pela adoração. Nós temos a rotina na nossa casa de uma irmã ficar responsável pela cozinha também. Então, quem fica pela cozinha já sabe que vai fazer o almoço. Se chegar visita, independente, você é responsável pelo almoço, você tem que se virar. E quem não sabe cozinhar... Põe água no feijão. De repente, liga em meia hora, tá chegando gente. Então, é bem mais ou menos esse ritmo, tá? Então, a nossa casa é sempre bem movimentada em Curitiba, que é uma casa de oração. Onde nós acolhemos também pessoas que queiram receber oração, que queiram uma direção espiritual, que queiram conversar. Essa é o nosso jeito de expressar a copiosa redenção. Qualquer um pode chegar lá e conversar com vocês? Como pode chegar. Depois das 2 da tarde até as 18 horas. Que legal. É esse horário que nós atendemos ao público, né? A nossa casa é aberta, né? Então, nós começamos a fazer os atendimentos das 2 até as 18 horas. Dentro nesse meio de atendimento, nós temos a missa diária. Né? Nós temos a missa diária também, né, que nós fazemos. Né? Temos as laudes, esqueci de falar das laudes, né? Temos as laudes pela manhã, 6 horas da manhã, as nossas laudes, oração comunitária juntas. Não, lives? Laudes. Laudes? O que é isso? Não é live. É uma oração comunitária, onde nós irmãs rezamos. Irmãs religiosos fazem as laudes, né? Então, nós temos as laudes. Legal. Temos a visita ao Santíssimo de Santo Afonso, que a irmã estava falando, que é logo após o almoço, essa é a nossa oração. Então, na parte da tarde, nós dedicamos sem atendimento ao público, e depois temos missa, e à noite nós temos os grupos de orações, e grupos de apoio, amor exigente. E existe, assim, alguma formação de curso superior para permanecer, estar, enfim? Como que entra? Por exemplo, é igual que quando é o homem precisa fazer filosofia, teologia, né? E como é que é? Você não precisa nada disso. Na nossa congregação é exigido que tenha o segundo grau completo. Segundo grau completo. Entendi. E daí, por exemplo, a pessoa vai entrar, a gente acolhe as meninas a partir de 18 anos para fazer um processo vocacional. Ela vai entrar, vai ficar primeiro ano no aspirantado. Legal. Esse primeiro ano ela vai ter esse contato, essa identificação, e ali tem todo
um critério e tudo aquilo que ela vai receber naquele ano suficiente, uma formação, para que ela possa entender o que ela está fazendo ali. Depois ela vai para o segundo ano, que é o postulantado. Aí o postulantado tem a etapa 1 e a etapa 2, que também já é diferente do aspirantado, então são 3 anos. Depois ela vai para o noviciado, noviciado 1, noviciado 2, e a partir de 5 anos ela pode fazer os seus primeiros votos. Que daí, nesse Mas caso... tem que ser aprovado. Isso. Tanto ela deseja, quanto a congregação também pode dizer que ela tem condições. Porque, assim, uma coisa é importante a gente entender. Nem todas as pessoas que têm vocação para a vida religiosa têm condições de responder à vida religiosa. Existem, porque a nossa vida ela é exigente. A nossa vida precisa ter uma estrutura psíquica firme, com condições de responder. Então, existem pessoas que são muito frágeis. Você colocar uma pessoa com uma estrutura frágil num ambiente, por exemplo, como vida religiosa, vida comunitária, que tem seus desafios, é você fazer com que aquela pessoa sofra muito. E existe ali um sofrimento psíquico. Então, esses 5 anos, digamos que é importante para que a pessoa possa ir se percebendo naquele ambiente e também a congregação possa percebendo se ela tem condições de responder. Isso que você está falando é questão da rotina, dela responder bem a isso? Como é que é? É, a questão convivência. Ah, Uma pessoa entendi. que não suporta a vida comunitária. Entendi. Como é que vai viver? Nós vivemos em comunidade, né? Uma pessoa que talvez não deseja uma busca de santidade, está sempre empurrando com a barriga. Peraí, como assim? Então, Entendi. um processo de conversão, tudo isso aos poucos também. Claro que a gente não vai exigir de uma pessoa que recém chegou a mudança que ela tem que ter ali já com seus votos perpétuos. Não, de forma alguma. Cada coisa no seu tempo. Mas a pessoa precisa também ter uma possibilidade de resposta. E esses votos são de quê? De obediência? Castidade, pobreza, obediência são os primeiros votos que nós fazemos. Depois desses 5 anos, 6 anos de caminhada. E depois de 5 anos desses votos de castidade, pobreza, obediência, a gente faz os votos perpétuos, que são os votos para a vida inteira. Eu, no caso, tenho os votos perpétuos, a gente recebe esse anel que simboliza que eu quero ficar na congregação até a morte. Legal. E morte de cruz. Legal. Então, a irmã Andréia está caminhando para esse processo, né, irmã Andréia? Então, a gente chama de juniorista e irmãs de votos perpétuos. Mas o seu é um anel... É uma aliança que eu recebi no meu noviciado pela minha família. Ah, que legal. Que bonito, cara. É escrito o meu nome e o nome de Jesus e a data que eu entrei no noviciado. Nossa, cara, que bonito. Aí, quando ela for fazer os votos perpétuos, ela recebe uma aliança como essa. Mas vocês passam aquele lenço na mão ou é só para... Padre, achei só sacerdote. Não é para o sacramento ordenado. É que nós não recebemos sacramento. Isso. Nós fazemos um voto público, né, diante da igreja, diante do bispo, diante da nossa família, a família vai. E da congregação. Nós fazemos esse voto publicamente. Deve ser emocionante. Né? É lindo. É lindo mesmo. Para a família, né? Nossa, deve ser uma loucura, né? Muito forte. E vocês podem receber a família lá quando quiser? Sim. Por exemplo, seu pai quer te visitar. Quando quiser. Ou tem um período de... No processo formativo, ali naqueles 5 anos, existem umas Exceções. regras mais fixas, né? Aí, hoje, por exemplo, né? Já tenho 20 anos de congregação, nós temos 30 dias de férias que nós vamos para casa da nossa família, a gente convive com eles, a gente fica ali com eles para também ter essa nutrição afetiva. E durante o ano, de acordo com a necessidade, se a nossa família quiser nos visitar, com certeza pode, não só a família, como amigos também. Que legal. E ficam na casa ou não? Não pode? Sim. Ficam na casa. Fica na casa. Tem uma hospedaria.
E aqui em Campo Grande tem essa congregação? Não temos. Não temos. Ainda, né? A gente só vem para buscar as vocações, por enquanto. O padre daí manda bastante. Eu quero ir lá pegar um café da manhã já. Não, mas por isso que eu ia falar, se amigos podem fazer amizade, Claro, tem um lugar para ficar em Curitiba, Ponta Grossa. Sim, vocês podem ir lá Legal. tranquilo, gente. Vai ser uma alegria receber vocês. Legal. Poxa, que legal. Você sabe que a gente faz especial ética em Em Curitiba. Legal. Moarama, né? Eu morava em Moarama, agora eu moro em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Mas, gente, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Não, muito bom. Foi um prazer enorme estar falando com vocês. De verdade mesmo, assim. E a gente gosta de trazer pessoas de fora e que vêm com uma experiência completamente diferente da nossa e que enriquece o Ética, né, como um todo. Muito obrigado mesmo. E a gente sempre deixa esse momento final. Desculpa, temos uma pergunta, mas acho que vocês já responderam, né? Que deixa eu ver aqui. Quem que foi? Só deixa eu ver quem foi que mandou. Foi. Agora, né, que a gente tem agora nós temos perguntas do grupo. A Franciele Gotemes. Ela perguntou: gostaria de saber qual a relação da Copiosa Redenção com a Congregação Redentorista existente há 292 anos. Eu acho que vocês responderam, né? Que Santo Afonso é nosso avô. Que o Santo Afonso que fundou, pelo que eu entendi, a Congregação Redentorista. E o Padre Hilton, que era redentorista. Redentorista. Ele é era redentorista. Porque faleceu, né? Mas tá. Ele nunca deixou de ser redentorista para fundar a Congregação entendi. da Copiosa Redenção. Que loucura isso agora. Mas ele nunca. Mas ele não deixou de ser redentorista, porque para mim ele assim, vou deixar de ser e fundar a minha congregação. A congregação, graças a Deus, redentorista, liberou ele para essa missão. Que legal. Porque enxergou isso como uma missão. Que legal. Né? Então, entendi. Liberou, mas ele nunca deixou de ser redentorista. Entendi. Muito pelo contrário, ele tinha um amor. Mas tem padres que são formados na Copiosa Redenção. Isso. Temos. Daí é outro. E aí ele é chamado de redentorista também. Não, são chamados de irmãos e padres da Copiosa Redenção. Da Copiosa Redenção. Isso. Então, quando fala com redentorista, está falando da congregação redentorista. Redentorista. Daí o processo formativo dos irmãos é um pouco diferente por conta da filosofia, que é obrigatória, da teologia, que é obrigatória, com o processo aí de ordenação. Poxa, legal. E já agradecer também a Franciele, porque a Franciele sempre interage em tudo que a gente publica. E a gente vê lá, Franciele, muito obrigado mesmo. Você está sempre acompanhando o nosso trabalho. E para pessoas como você que a gente faz isso aí, beleza? E, irmãs, a gente sempre deixa esse final aqui, essa é a câmera de vocês. Uma pergunta antes. Pode falar. Vocês podem fazer bênção? Como que funciona? Bênção? Não, a gente pode rezar pelas pessoas, mas abençoar é só o padre. Estou perguntando porque tem interesse no filme. A gente vai rezar. E aí essa câmera de vocês, a gente sempre deixa disponibilizado, caso vocês queiram fazer falar alguma coisa diretamente, ou falar um pouco da sua rede social, para as pessoas acompanharem, da congregação. Enfim, é um tempo livre de vocês para falar diretamente às pessoas. Aí. Não que vocês não estejam falando às pessoas, mas olhando para elas. Pode ficar à vontade. Tá bom. Quero agradecer imensamente a estar aqui, a poder aprofundar ainda mais no amor de Deus, em relação a Deus. E que você possa realmente adentrar ainda mais no coração redentor, coração eucarístico de Jesus. Ele que toca profundamente muitos corações nesse dia, toca você na sua casa, na sua realidade, naquilo que você está vivendo. Que Deus possa ressuscitar imensamente no teu coração. Deus nos abençoe, um forte abraço. Sou irmã Andréia, Copiosa Redenção. Quero agradecer em nome do Bruno e do Marcelo por estarmos aqui, termos essa oportunidade de conversar com você, de chegarmos até você através desse podcast. Dizer que a Copiosa é assim, uma congregação simples, jovem, alegre. Eu esqueci de falar, mas nós fomos fundadas pelo Padre Hilton com 3 idosas. Então, 3 mulheres, 2 viúvas e uma pessoa que era solteira e que já tinham passado os seus 55 anos. Porque eram mulheres de oração, eram mulheres de intercessão e que através daquela oração que elas faziam diariamente,
Deus dizia para elas, eu vou mandar braços fortes. De repente você, enquanto mulher, enquanto homem, que ainda está aí nesse teu processo de discernimento vocacional, Deus esteja te chamando. E quem sabe, para a copiosa redenção. Então venha nos conhecer. Para nós vai ser uma alegria fazer um processo vocacional com você. E me siga no Instagram, ir.marizelli. Também temos o Instagram da Copiosa Redenção, que é @copiosaredencão. E também temos aí, eu tenho a graça de ter lançado algumas músicas, estamos ainda lançando outras. Ouça as nossas músicas, irmã Marizelli, e vai ser uma alegria ter vocês na nossa vida. Deus abençoe. Amém. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.